Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Plantão Sério Soulcast. Eu sou o Osmio e hoje nós debateremos sobre o 15º episódio de The Bad Batch. Plantão Sério Soulcast. Sim, senhoras e senhores, mais uma sexta-feira chegou e mais um episódio de The Bad Batch. E estamos aqui hoje para comentar justamente dos principais acontecimentos e também teorizarmos para o próximo episódio, que já vai ser a final dessa primeira temporada de The Bad Batch, sendo que a segunda temporada já foi confirmada. Então, quando nós comentarmos sobre o season finale semana que vem, com certeza também teorizaremos o que vai acontecer no segundo ano de The Bad Batch, quando esse estrear. Mas agora nós temos que partir para os acontecimentos, porque eles são vários. Porque justamente o Hunter ele foi levado até Ord Mantell. Não. Mas agora nós temos que partir para os acontecimentos, pois eles são vários. Porque o Hunter justamente ele foi levado para Kamino, onde Crosshair ele bolou um plano, né, para justamente atrair o pessoal da Força Clone 99 e tentar capturar todo mundo usando do Hunter. Em Ord Mantell, a Força Clone acaba descobrindo que acaba captando, né, o sinal do comunicador do Hunter, depois que eles conseguem consertar então a nave, sendo que eles estavam achando antes que o Hunter estava em Dago, aquele planeta lá da Orla Exterior. Mas aí o Crosshair começa justamente a executar o plano dele, e eles justamente sabem que ele está em caminho, na verdade. O Almirante, ele acaba revelando ali para a segunda em comando do Crosshair que caso o plano dele fracasse, ele planeja não só matar todos a Força Clone 99, como também matar o próprio Crosshair. Então, justamente nós sabemos que o Crosshair ele tem essa lealdade cega ao Império, porém o próprio Império está, né, no bom português, cagando e andando para ele, algo que ele não sabe, né, ainda. Então, justamente não gera nenhum tipo de comoção nele. É uma informação que apenas nós sabemos por enquanto. A Omega, então, justamente ela conhece um ponto, né, uma zona de pouso amigável ali em Kamino, que é justamente uma zona que é no meio do mar, a nave se aproxima e uma plataforma desce, e é ali que eles conseguem então pousar e seguem abaixo da plataforma para os subterrâneos, né, uma estação subaquática que acaba levando eles até um ponto do mapa, que é justamente o laboratório daquela aliada do primeiro-ministro, né, que é a Nala Se, e é justamente o laboratório onde os malfeitos foram gerados, né? Nós sabemos que a Omega é irmã deles, porque ela também é uma malfeita. Então, justamente, é o laboratório onde todos eles haviam sido feitos, e eles não haviam o conhecido ainda, à exceção a Omega. Então, nós tivemos essa revelação. Justamente nessa fábrica de clones de Kamino, ela já foi quase totalmente... Ela foi já ativada, já, na verdade, né? Nós já vemos os Troopers, que são esses TK Troopers, né? Que sabemos que vão gerar os Stormtroopers, com essas novas armaduras já andando por Kamino. Nenhum clone pode ser visto, a nos revelado que eles estão em operações fora do planeta, que o Império retirou todos dali. E o pessoal da ala médica foi justamente obrigado a embarcar em naves. Quem negasse embarcar era morto. E além disso, os droids todos foram desligados, com exceção a um droid que nós vemos lá no começo da série, que é o ASI-34521, que é aquele droid que tenta ajudar a Omega e tudo mais, que ele acaba sendo desativado naquele momento. Ele havia conseguido sobreviver a todo esse tempo, acaba se juntando à Força Clone 99, acaba acompanhando eles a partir disso, né? E justamente, eles seguem então o caminho, vão seguindo ali os bips do comunicador do Hunter. O Crosshair havia montado um estratagema, e o Tech, Echo e Wrecker sobem pelo elevador da zona de treinamento que nós conhecemos no primeiro episódio, justamente, que é onde o bip do Hunter estava dando. Então eles sobem para aquela zona e nós sabemos que é uma armadilha. Mas vamos dar então uma pequena pausa antes de nós descobrirmos, né? Se você já assistiu o episódio, você sabe. Se você não assistiu o episódio, fica aí a expectativa se o plano do Crosshair vai dar certo ou não. Porque ele havia contado ao Hunter que estava amargurado, né? Porque ele se sentia abandonado. A Força Clone 99 não havia voltado para ajudá-lo. Então, realmente, ele ficou com um sentimento muito ruim dentro dele. E ele acaba expondo um pouco disso para o Hunter. Continuam seguindo o bip do comunicador do Hunter.
E ele acaba dando, né, aparentemente, na sala de treinamento, onde nós conhecemos, né, as habilidades deles no primeiro episódio, onde o Tarkin vê eles treinando. Mas antes de nós contarmos sobre essa questão da sala de treinamento, nós temos que passar para a relação entre o Hunter e o Crosshair. Eles têm algumas conversas, o Hunter tenta abrir os olhos dele referente à posição dos clones nesse novo império, porém isso falha, o Crosshair ele mantém a sua lealdade quase canina esse novo poder ao Império e tudo mais. E justamente ele acaba bolando um estratagema levando o Hunter para o centro de treinamento, onde ele estaria aguardando todos os outros da Força Clone 99. Porém, o Crosshair revela que ele está se sentindo amargurado, porque justamente ele acredita que ele foi abandonado pelos demais, então tem aí esse, entre aspas, trauma que ficou dentro dele, essa relação mal resolvida, que justamente chega no seu ápice quando o Echo, sabendo, né, que provavelmente tem uma armadilha acima, eles então combinam ali entre si o Echo, o Tech e o Wrecker, para que eles, em vez de usar as entradas principais, usassem o elevador da zona de treinamento, onde eles achavam que eles poderiam ter alguns segundos de vantagem em um possível combate. Porém, o Crosshair ele já previa isso, então tinham troopers emboscando toda a região em volta, todos armados, e eles são obrigados a se render, obviamente. É neste momento que nós temos um plot twist, porque o Crosshair ele oferece para eles uma segunda chance, né? Ele diz que vai dar uma segunda chance a eles, diferentemente do que o Hunter fez com ele, né? Supostamente o abandonando. E, né, quando os soldados negam obedecer às ordens do Crosshair de abaixar as armas, ele faz uma coisa surpreendente, é dar aquele mega tiro que ricocheteia e mata os 4 guardinhas, os 4 troopers que estavam vigiando a emboscada junto a ele. É nesse momento que ele oferece que os demais se juntem a ele e passem a servir o Império. Porém, aí tem o plot twist, porque a Omega quer ver ser deixada abaixo, né? Ela não subiu com os demais. O Tech acabou convencendo ela que, se algo desse errado, ele mandaria um sinal, e ela, junto com o Aze, deveriam voltar para a nave, fugir para a Ord Mantell e procurar a ajuda do Rex. Porém, a Omega não cumpre isso, e ela ali hackeia justamente aqueles robôs de treinamento, né? E lança diversos robôs contra o pessoal que estava naquele ambiente de treino. Porém, uma soldado que havia tentado capturar a Omega acaba sendo nocauteada com a ajuda do robozinho Aze. Ela foge, conta para o Almirante o que aconteceu com o Crosshair, né? Que ele perdeu o controle e tudo mais. E o Almirante ele vai para os cruzadores imperiais, que haviam vários cruzadores imperiais ali em caminho. A ocupação imperial estava extremamente forte. E quando ele volta para um cruzador imperial, o Grão Moff Tarkin, né, não devia ser Grão Moff na época, mas o Tarkin justamente ele dá a ordem para que ele possa então destruir, bombardear com os cruzadores imperiais toda a estação de caminho, já que a tecnologia de clonagem estava segura com o Império, do lado do Império. E também o pessoal da Médica, que era a equipe profissionalizada na questão, já estava protegida também. É neste momento justamente que começa o combate generalizado na arena de treinamento e o Crosshair acaba ajudando os demais pela sua própria sobrevivência, já que a Omega colocou muito mais robôs do que era necessário. E justamente ele acaba sendo nocauteado pelo Hunter e eles fogem, né, levando o Crosshair consigo. É nesse momento que o bombardeio acaba e eles não conseguem voltar para a nave deles, porque pelo visto a nave foi explodida, né? Não sei, talvez rola alguma grande surpresa e a nave esteja ainda ok, mas o que dá a entender é que a nave foi explodida pelas forças imperiais. E o episódio acaba com os destroços da estação de clonagem de Kamino caindo ao mar, né, pegando fogo, e esse mistério do que aconteceu com a Força Clone 99. Mas agora nós podemos caminhar, né, para uma questão de conclusões gerais. É um episódio muito, muito bom. Ele trabalha muito bem a relação, né, do Crosshair com os demais, o que é um ponto central da série, e não havia acontecido muito desde o começo da série, né, já que o reencontro entre eles sempre acabava gerando conflito, muito dificilmente um diálogo. Então esse episódio foi perfeito para avançar isso. Continuou mostrando o processo de expansão imperial e como que foi o processo de descarte dos clones, né? Porque essa é uma pergunta muito interessante que os fãs de Star Wars sempre tiveram, do porquê o Império começou a usar pessoas sem ser clones, né? Sem clonar, mas sem recrutar.
Já temos essa resposta. E como foi o fim da Era dos Clones, definitivamente. E também temos essa resposta que devem ter sido usados como bucha de canhão durante as guerras do início do Império. Então, justamente, o próximo episódio conclui dessa temporada, né? Se não me engano, o montador, o produtor da série, ou quem sabe o compositor, acho que é o compositor, já comentei isso aqui em alguns plantões anteriores, ele chorou, né, vendo o último episódio, participando ali da produção do último episódio, porque ele disse que é um episódio extremamente triste. Então, eu acredito que sim, pode haver uma morte. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria ou no Crosshair, por motivos óbvios, ou no Hunter, talvez pelas mãos do Crosshair, ou na Ômega. Eu também acho que ela pode morrer, mesmo ela sendo uma figura importante. E aí, talvez, outras opções que nós temos são a redenção do Crosshair, né? Porque, justamente, ele conta no final do episódio que ele não tinha mais chip inibidor, então, se isso for verdade, tudo que o Crosshair estava fazendo era por opção própria, ele realmente acreditava na expansão imperial, porque ele via ajudar o Império como ter um propósito, né? E é o que justamente ele oferece aos demais, mas eles o renegam. Então, se isso realmente for verdade, ele não tiver mais chip inibidor, tem que ter justamente esse debate do porquê ele escolheu integrar o Império, apesar de todas as atrocidades e absurdos que o Império comete. É realmente um debate interessante, mas acho que vai ser essa questão de você ter um propósito, de ele ver também que os clones estão perdendo espaço e tentar garantir ali que ele participe dessa elite armamentista do Império, que é o que ele fala, né? Que justamente ele acha que ele e os malfeitos fazem parte de uma elite entre os clones e que o Império mantém os clones que são de interesse. Nós sabemos que é uma mentira, mas beleza. Então, realmente, o próximo episódio ele aparenta ter esse debate. E talvez parte do episódio seja aquela coisa deles presos nas ruínas, né? Talvez esperando a ajuda de alguém. Talvez Sid, talvez Rex. São possibilidades interessantes. E porque justamente esse momento, né, de estarem confinados pode ser um momento interessante para o debate, talvez ter alguma ação maior, assim, mas para o final do episódio, né? Aparições especiais é uma coisa que a gente debate aqui bastante na série Estou, das possibilidades. Desde que o Rex apareceu, né, nós tivemos aqui uma ou outra aparição especial na série, teve a Fennec Shand, o Cad Bane, o Rex foi a principal, obviamente, mas desde que a aparição dele esfriou e também a Fennec Shand foi embora junto com o Cad Bane, o que tudo indica, eu acho muito difícil que haja uma aparição nesse episódio, a não ser que seja realmente importante, e talvez eles guardem essa aparição para o final do episódio, algo estilo Luke in The Mandalorian, mas eu não sei se realmente vai acontecer. Eu acho que não, pode ser realmente essa conclusão deles terem um debate entre si, e talvez acontecer alguma perda, talvez alguma redenção. Tem sempre a possibilidade de nós termos um final, entre aspas, bom, a Força Clone conseguir se reagrupar, né, se rearranjar novamente, e eles integrarem as fileiras da resistência, né, da rebelião, o que dá a entender que é uma grande possibilidade, já que eles têm flertado com essa ideia bastante. Então, aqui como teoria final, eu deixo. Se nenhum desses morrer, é provável que o Crosshair, então, ele se redime, ele retorne para a Força Clone 99, e ele, que seguiu o Império, vai ter esse choque de realidade, e talvez seja ele que sugira eles seguirem a rebelião. Porque pode ser uma desilusão tão grande que passa isso, né? Ou talvez a Ômega ela relembre, né, a família Syndulla, que tem a Hera, ou também nós temos o nosso querido... Nós também temos o nosso querido Sol Guerreira, que aparece em Rogue One, o Rex também que oferece, então são vários flertes, e talvez quem os salve dessa possível situação, se eles não se salvarem sozinhos, possa recrutá-los de uma vez por todas para as fileiras da resistência, e quem sabe na segunda temporada de The Bad Batch nós vejamos a Força Clone 99 combatendo o Império, o que é algo sempre bacana, mas sabemos que eles não vão ser salvadores do dia na rebelião, porque quem faz isso é o Luke, e aquele pessoal que nós conhecemos depois na trilogia clássica, mas pode ser algo meio Senhor dos Anéis, assim, porque enquanto acontecia em Senhor dos Anéis, agora um pouquinho sobre Senhor dos Anéis, enquanto tinha aquela batalha principal nos Portões Negros, no Retorno do Rei, os anões lá da Colina de Ferro, com o Pé de Ferro e tudo mais, estavam combatendo também. Então era tipo um segundo fronte de batalha que também ajudou na vitória. Então talvez eles ressignifiquem toda a jornada do Luke, apresentando que ele não é simplesmente o salvador que chegou, explodiu e aconteceu. Teve muita coisa para a rebelião ganhar. Várias pequenas situações.
Rogue One é um exemplo disso, né? Porque essa pequena situação do pessoal que sacrificou todo para ajudar a rebelião. Então talvez justamente a Força Cruel 99 ela possa representar no futuro da série, no futuro de The Bad Batch, algum ponto importante para a pavimentação dos caminhos da rebelião. Já que vai ter segunda temporada, não vai morrer todo mundo, a não ser que, sei lá, seja Amos no futuro e seja a Ômega, mas isso eu acho muito improvável, né? A Disney não é tão maluca assim pra matar seus personagens principais em uma série, animação, todos de uma vez, igual foi em Rogue One. Mas e você, tem alguma teoria? Você acha que alguém pode morrer? Acha que quem pode aparecer nesse último episódio como uma surpresa, assim, pra fechar bem a temporada? Deixe tudo nos comentários se você está no YouTube e se você está no Spotify ou demais plataformas de áudio, não esqueça de mandar um e-mail para serioestou@gmail.com ou ainda manda uma mensagem na nossa DM do Instagram, teremos todo o prazer em responder. Mas, de forma geral, o nosso plantão foi isso e você deveria estar maratonando. Plantão Sério Estou Cast.